interessante para vocês aí. A chave para a mudança do relacionamento. E a gente tem visto muitos relacionamentos estarem acabando. E é muito triste ver isso, né? Pessoas se separando, pessoas abandonando seus cônjuges. E a gente tem aprendido muito nesses últimos anos. A gente não é perfeito, tá? Mas eu com a minha esposa, nós queremos deixar um ensinamento para vocês. Queremos passar algumas coisas para que vocês possam aprender também. Legal? Tá bom. Legal, vamos lá, pessoal. Zé Mário Pagani, Sabrina, Wellington Ortega. Quanto tempo, Ortega, hein? Quanto tempo nós estudamos juntos? A Sueli Santos. Legal, pessoal. Muito bom. Legal. Pessoal, estou aqui com a minha esposa, a mulher mais linda dessa terra. E nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, sobre a chave para a mudança do relacionamento. Nos dá um joinha aí se o áudio tá tudo ok, se tá tudo certo. Isso aí, pessoal. Dá um retorno pra gente aí. Estão nos ouvindo bem? O áudio tá legal? Um joinha ali, ó. Legal, show de bola. Ok, vamos lá então. Conforme as pessoas forem entrando, a gente dá uma recapitulada rápida aí. A ideia é ser bem breve, mas para que haja um impacto aí que vocês entendam. A chave para a mudança do relacionamento, gente. Nós temos que, o primeiro passo para um casal, nós precisamos entender que nós somos diferentes. Eu sou diferente da Flá. A maneira que eu penso é uma, a maneira que a Flá pensa é outra. É difícil, vai ser complicado eu querer eu tratar ela como se ela fosse a mim, porque eu penso diferente, eu fui criado diferente, eu tenho valores, princípios, crenças diferentes. Então, a partir do momento que eu tento tratar ela da mesma forma, achar que ela deve ser igual a mim, eu começo a destruir meu relacionamento. E você, o primeiro passo, você precisa entender que vocês são seres diferentes. Homem é diferente de mulher. Sempre vai ser assim. Deus criou o homem de uma forma e a mulher de outra. A Bíblia diz que Deus criou o homem para domínio, o homem como cabeça e a mulher como submissão, a mulher sob os cuidados do homem. Então, quando eu, como homem, não entendo isso, eu vou tratar ela como um homem, ela é diferente. O homem tem até brincadeiras diferentes, você pode ver isso. Então não vai funcionar. Já tem até, a gente vê sempre falando assim, ai, porque ele não desabafa, eu já falo, eu já procuro ajuda quando as coisas não tá legal, mas ele não fala, não adianta que ele não fala. E a gente precisa entender, mesmo que somos diferentes, e, por exemplo, desabafo e procurar ajuda é uma coisa que os homens não fazem. Não é que tipo, o Rodrigo é chato, o Rodrigo é orgulhoso, o Rodrigo não quer ajuda quando a gente está com algum problema. Não, é que é do homem não procurar ajuda. Já as mulheres, é automático delas procurarem ajuda. É isso aí. O homem não gosta de ajuda. O homem só quer resolver problema ele. Você vai ver que muitas mulheres falam assim, meu casamento não tá legal, mas meu marido não quer ajuda. Isso é comum. Isso aconteceu comigo, tá? Isso acontece com os homens, porque o homem não quer expor. O homem não gosta de exposição. Mulher já gosta de expor, conta para as amigas e quer resolver o problema. O homem não. O homem ele prefere se fechar. E é como se eu fosse de um planeta, o homem fosse de um planeta e a mulher fosse de outro. Até a forma de se comunicar é diferente. Se você for para outro país, você vai ver que uma pessoa tem uma cultura diferente da sua. E com o homem e a mulher não é diferente. O homem tem um tipo de pensamento, ele age de uma forma e a mulher age de outra. Então, quando o homem fala uma coisa, ele quer dizer uma coisa. Às vezes a mulher fala a mesma coisa, está querendo dizer outra coisa. Vamos dar um exemplo, né? O exemplo de eu chego em casa e falo assim, nossa, eu tô cansado do meu trabalho. Eu tô querendo dizer assim, cara, eu quero vazar, eu não quero mais trabalhar aqui, nesse lugar que eu tô trabalhando. Já a mulher, ela fala assim, eu tô cansado do meu trabalho, ela só tá desabafando, ela não tá querendo ir embora. Vai querendo um abraço, falar, vai dar tudo certo, amanhã já vai estar legal de novo. E às vezes a gente começa, né, que o serviço não tá legal, que não sei o que, e o homem já entende quando a gente fala assim, é que a gente quer sumir, e aí ele já vai querer dar uma solução. Então sai do seu serviço, já que não tá tão legal assim, que você só reclama. E na verdade não é isso, a gente precisa saber, né,
que como somos diferentes, ele tá entendendo uma coisa e eu preciso saber o que eu falo, porque é diferente o que ele ouve, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Foi quando eu chegava do trabalho e a Flá falava assim: nossa, casa tá uma bagunça e tá difícil, não tô conseguindo dar conta. Ela só queria que eu abraçasse ela e falasse: ó, tá bom, mas vai dar certo, vamos ver. Só que eu falava: contrata uma faxineira. Eu falava pra ela: contrata alguém, a gente resolve isso. Mas ela não tava querendo isso, ela só tava desabafando. E a maioria dos homens, nós, né, homens, nós ouvimos as nossas mulheres falarem alguma coisa, a gente já quer resolver o problema, ela só tá desabafando. Então, são pequenas coisas, gente, que com o passar do tempo, vira uma bola de neve. Aí o relacionamento desgasta e a pessoa fala: eu já não aguento mais. Isso é um processo, tá? Ninguém se separa de uma hora para outra. É um processo. Então, se você não cuidar, o teu casamento é como um jardim. Se você não cuidar dele dia após dia, se você não regar, se você não tomar cuidado para as pragas não tomarem conta, o que vai acontecer? Você vai perder o teu casamento. E é muito triste, gente. Eu falo do fundo do meu coração, é muito triste quanta gente se separando, quanta gente abandonando seu cônjuge, porque não conseguiu se alinhar. Mas no namoro estava tudo certo, o namoro deu certo e depois que se casaram não deu mais. E eu quero falar uma coisa para você: o pior ainda é quando há uma separação com filhos. Acho que nós estamos aqui com a Anaísa Mazara. A Anaísa, ela é psicóloga, ela vai saber muito bem, né, Anaísa, como que é quando há uma separação, quando tem filhos. Como a criança, ela cresce sem a figura paterna, sem a união, sem ver a união. E aí é muito complicado com o passar dos anos aí na criação. Quando ela tiver uma criança adulta, muitas das vezes ela vai ter alguns problemas emocionais. Mas é legal, gente. Dá uma recapitulada. Tá, vamos recapitular então. Você que está entrando agora, nós estamos falando sobre a chave para a mudança do relacionamento. Você precisa entender que você é diferente do teu cônjuge. Eu sou diferente da Flá. Nós temos maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de se expressar. Nós somos totalmente diferentes. E quando eu entendo isso, quando eu começo a entender, eu paro de querer mudar ela. Quantos casais são assim? O homem querendo mudar a mulher querendo mudar o homem. Quando eu entendo isso, eu paro de querer mudar. E até mesmo quando nós queremos mudar o outro, a gente perde muito tempo querendo mudar e a gente não faz nada por nós. A gente gasta muita energia querendo que o outro mude, sendo que nem a gente consegue mudar a gente, né? É isso aí. Você quer mudar o outro e você fica se magoando, se doendo, se machucando, triste, e você só está se machucando, sendo que a pessoa ela é dessa forma. Mas quando você namorava, você viu isso? Entendeu? Muitas vezes você não vê. Porque o tempo vai passando, você vai conhecendo melhor outra pessoa. Mas você precisa entender que vocês são diferentes, um precisa aceitar o outro. E quando você começa a aceitar outra pessoa da forma que ela é, as coisas começam a mudar. Você começa a ver que as coisas ficam diferentes. O relacionamento começa a fluir melhor. Você começa a adquirir uma visão chamada visão holística. Você consegue entender que a outra pessoa ela não age dessa forma porque ela quer. Ela age dessa forma porque ela é desse jeito. Quanta gente fala assim: ele está agindo dessa forma para me provocar. Muitas das vezes não é isso. A pessoa é dessa forma. Ela é desse jeito. E a pessoa fica preocupada com isso. Então você precisa se amar mais. Você precisa cuidar mais de você. O primeiro passo eu que dou. Eu quero que ela mude. Eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que dar o primeiro passo. A gente chega a dizer que o homem e a mulher são como esses dois vasos aqui, ó, que nós utilizamos quando nós vamos muitas das vezes ajudar casais. A gente vai para uma casa de uma pessoa, de outra, e nós utilizamos esses dois vasos aqui, ó. São vasos aparentemente iguais, né? Tem a mesma utilidade, porém são de materiais diferentes. Esse daqui, ó, é de metal e esse daqui é de barro. Os dois servem para a mesma coisa. Eu consigo plantar aqui, ó, dentro deles. Porém, se eu deixar cair, esse daqui ele se quebra. Esse daqui não. Eu chego a citar que esse é como se fosse o homem e esse é como se fosse a mulher. É tão perfeito a criação de Deus, porque Deus ele criou o homem e a mulher. Ele criou a mulher para estar sobre os cuidados do homem. E quando o homem ele entende que ele é um vaso mais forte, que a mulher é um vaso mais frágil, que quando ele fala, depende da palavra que ele fala, ele vai machucar a mulher dele. E a mulher entende que ela está sob os cuidados do homem, acontece isso, ó. Esse vaso agora está protegido. Por quê?
o homem está protegendo a mulher. Isso daqui é um princípio, gente. Se você seguir princípios, as coisas mudam. Se você andar sobre princípios, as coisas ficam diferentes. Só que o que nós vemos hoje, muitas das vezes a mulher querendo proteger o homem. E vaso de barro, ele não tem resistência para proteger vaso de metal. Então é assim que funciona. Então nós precisamos entender que o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Na maneira de falar, na maneira de agir. E Deus criou os dois de maneiras diferentes. Não adianta o vaso de barro querer ser igual ao vaso de metal, nem o vaso de metal querer ser igual ao vaso de barro. Nunca vai acontecer. Não vai funcionar. O vaso de metal foi feito para proteger o vaso de barro. Está aqui, ó. Num relacionamento, se o homem entender isso e proteger a tua esposa, você que é homem, se você proteger a tua esposa, ela ter confiança em você, você vai ver que o teu relacionamento ele vai alavancar, ele vai crescer. O que nós vemos hoje é as mulheres sem confiança nos homens, ou os homens sem confiança nas mulheres. O vaso, o homem, vaso de metal, maltratando o vaso de barro, e o vaso de barro responde de uma maneira totalmente diferente. Depende do que eu falar para minha esposa, eu vou acabar com o dia dela. Sabe? Como eu trato ela, como eu estou falando com ela. E atrapalha tudo. E a mulher é um processo. A mulher é um processo. A mulher você tem que tratar ela bem de manhã, de tarde e à noite. Não adianta você tratar mal de manhã, de tarde, querer à noite tratar bem e querer que as coisas fiquem diferentes, que elas não vão ficar. Né? Então, gente, é questão de pensamentos diferentes. Você tem um pensamento. Não queira mudar o seu cônjuge. Primeiro entenda. Primeiro analise. Por isso que relacionamentos têm acabado. A incompatibilidade conjugal, a gente já não se bica mais. Por que não se bica? Porque não resolve o problema. Se você não resolver o problema, o tempo vai passar, os anos vão passarem, e aí as pessoas vão ficar da mesma forma, o relacionamento vai ficar da mesma maneira. Não há mudança. Então, gente, sobre a verdadeira chave para a mudança é você entender o seu cônjuge. É você entender que vocês pensam diferente. Manda mais aí. É isso, como aconteceu comigo, né? Quando eu queria muito que ele mudasse, que ele tivesse os mesmos pensamentos que eu, que ele fosse da mesma forma que eu, tivesse os mesmos sentimentos que eu. Porém, quando eu entendi que eu estava perdendo tempo querendo que ele mudasse e eu ficava insistindo naquilo que ele tinha que ser da mesma forma que eu, na verdade, eu só perdi tempo. Mas quando eu entendi que somos diferentes, aí as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a ter outra visão, as coisas começaram a andar. Então essa é uma das chaves que muda completamente o relacionamento. Quando você dá aquela volta assim e as coisas começam a andar. É quando você entende e aceita que somos diferentes, que isso não tem como mudar. É a mesma coisa que você querer que uma pessoa, por exemplo, sei lá, do Iraque tenha os mesmos costumes que as pessoas do Brasil. Isso não vai acontecer. Não tem como. Pode ser que a pessoa venha morar aqui e continue, ela até tenha prática de uns costumes, mas não é dela aqui, entendeu? Ela nasceu de um jeito e nós nascemos de outro, entendeu? Então é isso. Quando você entende isso e você aceita e põe em prática, as coisas começam a mudar. É isso aí, gente. Um beijo, Neuza. Neuza Capelato está aqui conosco. Gente, é assim, quando você se esforça, você quer uma mudança em você, é benéfico. Mas quando você começa incisivamente querer mudar a outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a causar bloqueios naquela pessoa. A pessoa ela já não consegue se expressar. E uma das primícias do relacionamento é você falar livremente. É você conseguir falar livremente, você ter liberdade de expressar o teu sentimento, liberdade de falar com o teu cônjuge de maneira clara e limpa, sem ficar com muito filtro, sabe? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo com ele, com ela, senão ele vai brigar comigo, ela vai brigar comigo. O relacionamento ele começa com liberdade. O relacionamento não é você estar preso, não é prisão, é liberdade. Então você precisa falar livremente. A segunda coisa é respeito. Você precisa ter respeito. Nós temos que respeitar as diferenças e respeitar um outro.
porque é a base do relacionamento. Respeito, irmãos, é a base do relacionamento. Você precisa respeitar o seu cônjuge. O terceiro, rapidamente, é você antecipar conflitos. Como que eu antecipo conflitos? Se eu sei que aquilo vai dar problema, eu nem faço. Eu nem vou, porque vai dar problema. Então eu já me antecipo e não faço. Quantas coisas eu sei que eu vou falar, que vai ferir ela, eu nem falo. Situações que eu ver que vai dar problema, eu não vou fazer. Eu sei que vai dar problema, eu nem vou insistir. Outra coisa, mais atenção nas qualidades do que nos defeitos. É muito comum as pessoas darem muito mais atenção nos defeitos do que nas qualidades. Quando você namorava, quando no início do relacionamento, é comum você só dar ênfase nas qualidades. Você é um amor, você é minha paixão, eu te amo. E aí quando vão passando os anos, você olha para os defeitos, cara. E se você ficar olhando só para os defeitos, não há relacionamento que suporte isso. Não há mulher, não há homem que aguente isso, você só focar nos defeitos. Então assim, nós temos que aprender a olhar para as qualidades. A mulher que eu me casei, ela tem muitas qualidades. E o homem que ela se casou tem qualidades, mas também tem defeitos. E nunca, entenda uma coisa, vou falar algo que vai destravar a tua mente. Nunca eu vou ser o melhor homem para ela e nunca ela vai ser a melhor mulher para mim. Isso vai destravar a tua mente agora. Nunca ela vai ser a melhor mulher para mim, nem eu vou ser o melhor homem para ela. E nunca vai existir também, né? E nunca vai existir. Como na parte financeira, eu nunca vou conseguir dar o máximo de dinheiro para ela. Você vai falar, mas por que você não é milionário? Porque, então assim, tá entendendo? Eu nunca vou ser o melhor homem, só que nós decidimos nos unir, decidimos nos casar, e hoje nós vivemos juntos. E entendemos que a escolha foi nossa e que nós vamos cultivar o nosso casamento. Então você deve entender isso. Não compare o teu cônjuge com outra pessoa. Não posso comparar ela com a esposa de outrem, nem ela me comparar. Isso vai causar problema. E aí vai haver separação. Você precisa andar sobre princípios. Você precisa de um norte. Então nós queremos dar norte para muitos relacionamentos. Isso daqui é só uma prévia, gente. Isso daqui é só um bate-bola, uma conversa. Mas nós temos a ideia e vamos fazer isso. Vamos criar temas e vamos edificar pessoas através do nosso relacionamento. Não somos perfeitos. Temos problemas, temos brigas, sim. Só que como eu conversei com a Flá outro dia, eu falei, Flá, a gente não pode esperar a perfeição para a gente ajudar, porque a perfeição nunca vai chegar, porque nós somos falhos e pecadores. Mas nós vamos ajudar o máximo de gente possível. Nós vamos mudar esse quadro. Nós vamos parar com esse negócio de divórcio. O que tiver a nosso alcance, se a pessoa quiser ajuda, se ela quiser seguir modelos, métodos, princípios, as coisas vão mudar. Não vamos aceitar, gente. Não vamos aceitar. Deus criou o homem para a mulher. Aí qualquer coisinha há separação hoje. Há problemas. Não, nós temos problemas, mas nós vamos resolver isso. Nós vamos conseguir vencer. Você vai conseguir vencer. O teu casamento tem que ser duradouro. E outra coisa, gente, casamento é para desfrutar, sabia disso? Ó, vou dar um exemplo para você. Deus fez o mundo em quantos dias? Em 7 dias. Deus criou o homem no 6º. E no 7º ele fez o quê? Ele descansou, não é? Mas você acha que Deus precisa descansar, gente? Pense comigo, Deus precisa descansar? Você acha que Deus se cansa? Não. Deus desfrutou no 7º dia. E no teu casamento, você precisa desfrutar. Deus desfrutou. Deus criou tudo e no 7º dia ele só ficou desfrutando. No teu casamento, você precisa ter um momento de desfrute. Ó, nossa filha está dormindo. A gente tem um momento de desfrute. A gente precisa ter um momento de conversa. Um momento da gente estar junto. Da gente entender, da gente planejar, da gente pensar da mesma forma. Então, gente, são princípios que nós devemos seguir. E a última coisa, eu falei sobre você deve falar livremente, você deve respeitar o seu cônjuge, você deve antecipar, evitar problemas, mais atenção nas qualidades. E o último, que é o quinto, colocar-se no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, as coisas mudam. Hoje eu estava fazendo uma análise, eu deitei para descansar agora após o almoço. Eu comecei a analisar meu dia na hora que começou. Desde a hora que eu levantei, eu falei, vamos me colocar no lugar da Flá, como ela levantou. E aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente. Falei, como que ela está vendo o Rodrigo? Quando ela levantou, o que ela queria, como ela se comportou. Então quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você começa a ver com outra visão. E aí você começa a perceber que você está agindo de maneira errada, muitas das vezes. De maneira errônea. E aí você vai machucar outra pessoa.
E palavras, todos nós sabemos que palavras muitas das vezes ferem mais do que agressões físicas. Elas criam traumas emocionais, criam marcas. Quantas mulheres não conseguem mais se abrir com os maridos porque tem trauma emocional? Ela já não consegue mais. Gente, se vocês entenderem que a maior parte dos problemas, das limitações, dos bloqueios tem a ver com o emocional. O fato de eu não conseguir me expressar diante de uma câmera, por exemplo, tem uma raiz emocional. O fato de eu não conseguir me abrir com ela deve ter uma raiz emocional. Se eu não conseguir dizer para ela que eu tô chateado, que eu tô triste, que eu tô com problemas, é uma raiz emocional, porque ela é minha companheira. Eu me casei com ela. Eu escolhi me casar com ela. Nós temos uma filha, mas nossa filha não pode ser mais importante do que o nosso relacionamento. Sabia disso? Um dos maiores erros dos casais é considerar os filhos mais importantes que o cônjuge. Eu até gravei um vídeo. Minha filha vai crescer, ela vai se casar. Vai vir um homem aqui, vai pedir a mão dela para mim. E quem que vai sobrar? Eu e ela. Minha filha, ela tem prazo de ir embora da minha casa. Eu vou cuidar dela, eu vou fazer de tudo. Mas vai chegar um homem, vai pedir a mão dela, eu vou ter que ceder. E quem que vai sobrar, gente? Eu e minha esposa. Então, nós dois temos que estar muito unidos no mesmo propósito para que as coisas avancem. Então você que é casado, você que está num relacionamento, vocês vão estar ligados, muito bem ligados, pensando da mesma forma, agindo de maneiras diferentes, né, mas entendendo um ao outro para que as coisas mudem, gente. Então, se fizer sentido para você, você deve tomar uma ação com isso. Não adianta nada, nós estamos falando de relacionamento, estamos falando de trauma emocional, estamos falando de limitações, estamos falando que eu preciso falar livremente, respeitar, me antecipar. Eu preciso ter mais atenção nas qualidades dela e colocar no lugar dela. Só que se eu não tomar uma ação, as coisas não mudam. É como se fosse emagrecer. Você sabe a receita para emagrecer, não sabe? É só você entrar numa dieta e fazer exercício. Não é simples. É só parar de comer, fechar a boca, comer só coisas naturais, coisas que não engordam, zerar o carboidrato e fazer academia. Eu vou emagrecer. Sabe por que eu não emagreço? Porque eu não faço. No relacionamento é a mesma coisa. Você sabe a receita. Só que se você não fizer, não vai funcionar. Tudo que a gente falou parece simples, né? Ficaram falando de ver o lado do outro, de que somos diferentes. Mas vai tentar colocar isso em prática pra você ver se é tão fácil assim, né? Tem que fazer algo. Não adianta você estar aqui só ouvindo e perdendo seu tempo, porque se você não fizer nada vai ser uma perca de tempo mesmo ter parado para ficar vendo essa live. E em vez de você pegar um papel, anotar o que foi falado e colocar uma meta. Eu vou fazer isso durante tanto tempo, vou ver os resultados. Então fica aí a dica para vocês que ficou aí até o final, que entendeu o que a gente falou. Eu vou dar uma recapitulada, né? Eu aconselho você o quê? Você sempre pegar um papel e uma caneta. Por que um papel e uma caneta? Eu tô com uma caneta aqui, eu tô com um papel, com um esboço. E é sempre importante você anotar e você tirar uma tarefa disso. Porque a melhor maneira de você causar mudança é você anotando e fazendo alguma coisa. É igual você ler livro. Quantos livros você já leu? Se você apenas ler um livro e não tirar nenhuma ação dele, você só leu, só adquiriu conhecimento para você e não colocou em prática. A própria palavra de Deus já diz que você não deve ser apenas ouvinte, mas praticante. Então tudo na vida nós temos que tirar uma lição. E então nós falamos que quem tenta mudar o cônjuge se frustra, realmente se frustra. O tema é a chave para a mudança do relacionamento. A chave para a mudança do relacionamento. Esse foi o tema que nós falamos hoje. Então você deve entender que você é diferente do teu cônjuge. Eu sou diferente dela. O homem é diferente da mulher. Nós usamos o exemplo desses dois vasos aqui. Esse simboliza o homem, vaso de metal, e esse simboliza a mulher, vaso de barro. Servem para a mesma coisa, só que um tem uma fragilidade diferente do outro. Esse daqui, se cair no chão, ele quebra. Esse daqui não quebra. A mulher, sob os cuidados do homem, é muito bom. Deus fez a mulher para estar sob os cuidados do homem. O homem, você que é homem, se você entender esse princípio, cara, você vai ver que as coisas vão mudar absurdamente no teu relacionamento. Se você entender que você precisa passar confiança para tua esposa, tudo fica diferente. Ela tem segurança. Muitas mulheres não têm segurança no relacionamento e elas fazem um auê, gente. Quando a mulher não tem segurança no marido, o que acontece?
Torne-se uma mulher que quer tomar as rédeas. E vaso de barro, ele é frágil. No primeiro problema que foi feito para o homem resolver, ele vai se quebrar. Beleza? Então nós falamos que você deve entender que você é diferente, que quando você entende isso as coisas começam a mudar. E falamos que você adquire visão holística, que é você conseguir olhar as coisas de uma outra visão. Você como se fosse uma visão de cima. Visão holística significa visão de cima. Você começa a assistir e entender. Sabe aquela briga que não vai gerar resultado nenhum, que vai só dar problema? Quando você tem essa visão, você fala, cara, não vou nem brigar. Por que eu vou jogar lenha para pegar mais fogo, sendo que não vai? Não é até engraçado, por exemplo, quando a gente vê algum casal brigando, a gente fala, nossa, mas era tão simples resolver isso. É isso que é visão holística, você olhar de fora e falar, peraí, né? Deixa eu ver como se fosse outra pessoa vendo a gente discutir, a gente brigar, a gente falar sobre alguma coisa. Então é engraçado até isso, porque quando a gente tá ali no momento, a gente acha que é de um jeito, mas se você se colocar como se fosse outra pessoa vendo, você vai falar que é até engraçado, né? É tão simples de resolver. Isso aí, gente. E o que você deve fazer? Nós falamos, para finalizar, das 5 dicas que nós demos foi: fale livremente, tenha liberdade com o seu cônjuge. Fale livremente. Não esconda nada, não tenha medo de nada. Eu tenho medo de falar para ela de algum assunto, eu preciso resolver isso. Por que eu estou com medo? Eu tenho que ter liberdade. Ah, ela acha ruim, então não preciso resolver isso daí. Para que haja liberdade. O relacionamento sem liberdade é um relacionamento doente. Mas hora menos hora a pessoa vai descobrir alguma coisa. Então você deve ter liberdade. Segundo, respeito, gente. Um dos alicerces é respeito. Um relacionamento tem que ter respeito. A gente, como a Karina disse agora, você perdeu o respeito, complica o relacionamento, com certeza. Complica. Então o respeito, você perdeu o respeito, reconstrói novamente. Conversa, senta, resolve. Terceiro, antecipe conflitos. Vai ter um conflito, antecipa ele. Sabe que vai dar problema, não avança. É problema, você vai arrumar problema. E você, quando você entrou no relacionamento, você entrou para dar certo. Eu chego a dizer que eu não quero fracassar. Não deu certo meu relacionamento, eu encontro outra mulher. Eu fracassei, nós fracassamos juntos. Não conseguimos sustentar. Agora nós temos uma filha, nós temos que sustentar, temos que ser fortes. E tem muitos princípios, gente. Tem livros, tem a Bíblia, tem um monte de coisa para te ajudar. Só que se você precisa fazer alguma coisa. Quarto, mais atenção nas qualidades. Eu preciso olhar para as qualidades dela, não só para os defeitos. Ela também comigo. Olha para as qualidades do teu cônjuge. Não fica olhando para o defeito. Olha para as qualidades. Você vai ser uma pessoa muito mais positiva. E quinto, coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Tá bom? E que lição você vai tirar disso? Pera aí, Rodrigo. Então você falou de respeito. Eu vou anotar aqui. Eu vou me policiar e vou procurar respeitar mais meu cônjuge. Quando você fez isso, você deu um passo. Se você apenas ouviu e desligou essa live e foi embora, você só guardou na tua cabeça. Então, eu vou ter mais atenção nas qualidades. Opa, vou começar a elogiar mais ela. Gente, é tanto assunto pra gente falar. A gente vai falando aos poucos. Tem sobre as linguagens do amor, tem sobre os temperamentos, tem sobre a crença, a criação, como o homem foi criado, como a mulher foi criada, por que bate, que dá choque. Então tem muita coisa. Mas nós vamos falando aos poucos, sim. E eu creio que a direção de Deus, nós vamos ajudar muita gente através dessas lives. Um abraço para todos aí, a Vivi, que trabalha comigo, o Leônidas, o Léo. Quanto tempo, hein, Léo? José Valdecir dos Santos, José. A Viviane, que trabalha comigo. A Viviane. Wellington Ortega. Cunhadinha. Rafael Maiorano. Quanto tempo, hein, Rafa? Estudamos junto. O Ricardo. O Gaúcho, conhecido como Gaúcho. O Marcos Rodrigo, fotógrafo. Isabel, minha mãe, o Leandro Naziozeno, goleiro, esse goleiro profissional aí, tá no Atibaia, gente, goleiro do Atibaia. Forte abraço pra você, meu irmão. Beatriz, minha tia, Rafael Henrique, Juliana Melchior, Dalcilene, trabalhei com a Dalcilene, a Karina de Gênova, o Elson Nascimento, Isabel Vidal, também trabalhei com a Isabel, a Neuza Capelato, galera, Nathalie, Lucas Santana, Florisvaldo Jesus, Lilian Marques, a Viviane Moraes, que falou, Rogério Albano. E, gente, um abraço para todos, Rafael Geraldelli, Patrícia Marcon, uma bênção.
Aparecido Donizete, Zé Mário, Sueli. É tanta gente. Sabrina, vamos falar com todos aqui, vai. E a Anaísa Mazari. Gente, um abraço para todos vocês. E que essas lives elas possam edificar a tua vida. Nós vamos fazer mais. Foi a primeira live que eu fiz de quando tem Facebook. A Flá faz lives no Instagram. Nós resolvemos fazer no Facebook, que tem um maior alcance. E nós vamos ajudar muita gente. Tá bom? Se fizer sentido para você, compartilha com a pessoa que você ama. Senta com seu cônjuge e abençoa a vida dele também. Isso. Fiquem ligados aí que vai rolar mais durante a semana. Mais temas aí. Legal? Se você tiver uma dúvida, sugestão de tema, mande pra gente inbox ali. Isso. Manda no Messenger. E em breve teremos um presencial, hein? Fica ligado. Desculpa. Isso. Teremos um presencial, galera. Esse vai ser show de bola. Esse vai mudar mesmo. Então, orando a Deus, estudando bastante, que esse é para trazer mudança. Não é apenas uma palestra que você vai sair ali, olhar pro seu cônjuge e falar, legal. Não, esse vai trazer mudança. Esse vai edificar a tua vida e nós vamos diminuir esse número de divórcios. Nós somos um tijolinho diante do mundo todo, mas Deus nos chamou para fazer isso. Deus abençoe a todos, forte abraço.